Futebol é coisa de macho. Mulher que joga futebol é sapatona. Lugar de mulher é na cozinha. Nunca serão melhores jogadoras que a seleção masculina. Quantas vezes você já ouviu uma frase dessas ao falarem de mulheres em campo? Pois é, por mais craques que sejam, essa é a realidade das mulheres que decidem seguir a sua paixão pelo futebol. Olá, meu nome é Onan Rudá e no episódio de hoje de Diversidade em Campo iremos abordar a trajetória de mulheres lésbicas e bissexuais, que são ídolos nacionais, mas também as dificuldades encontradas desde os primórdios do futebol para as mulheres praticarem o esporte. A história do futebol feminino é movida a vitórias, resistência e muitas lutas contra o machismo que tentavam limitar a mulher a um papel de serventia, encaixando o esporte como uma atividade a ser desempenhada somente por homens. Tudo começou nas décadas de 20 e 30, quando as primeiras partidas de futebol foram disputadas por um grupo de mulheres. Na época, o feito foi parar em jornais no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Norte. No entanto, essas mulheres não eram levadas a sério pelo seu amor pelo esporte. Tanto é que as primeiras disputas eram realizadas em um circo chamado Circo Irmãos Queirolo, que apresentavam a atração como algo realmente incomum e cômico para o público, já que aquele supostamente não era um papel feminino. Na década de 40, o futebol foi se expandindo entre o público feminino. Apesar de ainda não ser realizado em clubes ou ligas, e sim em periferias, apesar de não ser necessariamente proibida, a prática era mal vista, já que o esporte era considerado violento e ideal para o sexo masculino. Nos anos de 1930 e 1940, o futebol feminino começou a ganhar expressão no Brasil, especialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O esporte passou a atrair mais atenção, tanto da mídia quanto do público, o que trouxe impedimentos e barreiras para as mulheres com a proibição dos jogos. Durante muitos anos, o futebol feminino foi tratado com deboche. Em São Paulo, por exemplo, a prática em si era vista como um espetáculo voltado para o olhar masculino, onde a performance era mais valorizada do que a competência esportiva. Um importante registro que aborda essa luta das mulheres no esporte, principalmente as mulheres negras, é o podcast História Preta. Nele, é mostrada a invisibilidade das mulheres negras no futebol e como o esporte feminino passou a crescer naquele período. Quando o futebol feminino começou a ganhar força no Brasil, muitas jogadoras, especialmente as negras e de periferia, foram alvo de preconceitos de gênero e raça. Os jogos femininos realizados no Pacaembu abalaram as estruturas do futebol durante esse período. Na ocasião, ocorreram retaliações de grupos que não gostaram de ver as mulheres em campo, pedindo que o futebol feminino fosse proibido. E em 1941, a tão desejada proibição chegou, através de um processo de regulamentação do esporte no país, no qual criou-se o Conselho Nacional de Desporto, CND, que foi alçado pelo Ministério da Educação. De acordo com o Decreto-Lei 3199, artigo 54 de Getúlio Vargas, as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza. Em 1965, anos após a implementação do decreto, o governo militar decidiu publicar novamente a lei, de forma mais detalhada que especificava as modalidades para anular completamente o desempenho dessas mulheres na prática do futebol. Artigo 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desporto incompatíveis com as condições da sua natureza, devendo, para este feito, o Conselho Nacional de Desporto baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país, dizia o decreto. Após anos de luta, a lei foi revogada em 1979 e as mulheres puderam começar sua jornada no futebol. Em 1983, o futebol feminino finalmente foi regulamentado e a criação das primeiras escolas e calendários para o treinamento das atletas começou a ser aplicado. Na época, clubes como o Radar e Saad foram pioneiros em introduzir o público feminino na modalidade. Em 1988, a FIFA realizou na China um mundial experimental que reuniu mulheres jogadoras de futebol em um evento chamado Women's Invitational Tournament. Nesse evento, uma seleção escalada pelo Radar
Clube do Rio de Janeiro e o Juventus de São Paulo, ganhou destaque com as jogadoras mais fortes do país. Sem muito suporte financeiro e usando o resto das roupas que sobravam da seleção masculina, as atletas que participaram do torneio mostraram que vieram para ficar e conquistaram a medalha de bronze em uma competição contra outras 12 seleções. Após um árduo caminho para o reconhecimento, a primeira Copa FIFA de futebol feminino ocorreu no ano de 1991, quando a CBF finalmente assumiu o time, mesmo que o tratamento fosse muito inferior ao dado ao time masculino. Antes dessa edição, já haviam sido realizadas 13 Copas do Mundo do futebol masculino. A primeira Copa do Mundo masculino foi em 1930, no Uruguai, e desde então continua a ser realizada com interrupções durante a Segunda Guerra Mundial, o que só mostra como essas oportunidades eram escassas para as mulheres. As jogadoras viajaram para os torneios experimentais, onde Ana Maria de Jesus, conhecida como Pretinha, ganhou destaque como um dos talentos do pioneirismo do futebol brasileiro. Além dela, a zagueira Elane também foi aclamada ao marcar o primeiro gol da seleção brasileira feminina em um torneio da FIFA, em uma vitória contra o Japão. Mesmo ganhando mais reconhecimento com a primeira participação do futebol feminino nas Olimpíadas em 1996, as atletas continuaram a usar as roupas com as estrelas conquistadas pelo time masculino. Durante os jogos, Meg, Marisa, Fanta, Suzy, Cici, Pretinha, Roseli e outras jogadoras foram para a final disputando a medalha de bronze contra a Noruega e, infelizmente, perdendo de 2-0. Em 1999, a primeira medalha de Copas do Mundo chegou através de uma icônica disputa que ocorreu nos Estados Unidos, onde as atletas deram um show e marcaram 7-1 no México e 2-0 na Itália, e empatando com a seleção da Alemanha. O jogo, realizado nas quartas de final com a Nigéria, ficou marcado na história do futebol feminino como um dos mais bonitos do mundo. O Brasil conquistou a medalha de bronze e a artilheira Cici, com sua cabeça raspada, atitude confiante, se tornou um fenômeno. Agora que sabemos a história para a consolidação do futebol feminino no Brasil, podemos falar dela, da rainha, a mestra em campo, Marta Vieira da Silva, nascida em 19 de fevereiro de 1986 em Dois Riachos, Alagoas. Foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo FIFA World Play. Me arrepiei todo. A atleta se tornou uma das mais premiadas no futebol feminino e a brasileira mais bem colocada na lista da ESPN, com os 100 maiores atletas do século. Apesar das diversas conquistas e premiações, a jogadora sofreu ataques por um fator que sempre foi questionado: a sua sexualidade. Ao assumir seu relacionamento em 2021 com a jogadora Toni Deyon, a atleta virou um símbolo da luta pela diversidade no esporte. No entanto, também sofreu retaliações. Um desses casos foi quando o atacante Morotó, que nojo, velho, até o nome é ruim de falar, do Rio Branco, realizou comentários homofóbicos através das suas redes sociais, após o Brasil empatar com a Jamaica em 0-0 e ser eliminado da Copa do Mundo. Na ocasião, ele declarou: "É uma pena que elas vão queimar no fogo do inferno. Será que elas conhecem a palavra de Deus? Eu sinto muito em dizer isso, mas todas essas vão para o fogo do inferno. Sinto muito, mas isso não são palavras minhas, são palavras do Senhor Todo-Poderoso. Todas elas vão para o inferno." Após a polêmica, o Rio Branco compartilhou uma nota oficial de repúdio contra as atitudes do jogador. Morotó foi demitido do time. No entanto, o jogador voltou a se pronunciar: "O Rio Branco não é maior do que Cristo Jesus", insistiu. Que nojo desse cara, né, menino? Apesar da perseguição, Marta não se deixou diminuir. Ela se tornou uma verdadeira figura de destaque no futebol mundial. Em 2019, a jogadora protagonizou outro momento icônico ao entrar nos Jogos da Copa usando um batom vermelho, patrocinado por uma marca, trazendo essa feminilidade para o campo e reafirmando o local da mulher no futebol. Em 2024, a jogadora se aposentou, mas não antes de dar mais um gostinho da gigante que está em campo,
conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2024 e mostrou o impacto da sua figura para o futebol nacional e para as mulheres que também sonham em ingressar no esporte. É muito louco, né, a gente falar de prata. No Brasil parece que é uma derrota, tipo assim, no mundo uma medalha de prata é uma conquista. Pra gente, no futebol, é tipo, oxe. Marta não é a única jogadora da comunidade LGBTQ+, que é destaque nacional. Outras atletas como Formiga, Tamires, Raquel, Andressa Alves, Aline Pellegrino, Mônica Hickman e Cristiane Roseira levantaram a bandeira e se consolidaram como ícones dentro e fora de campo. Vamos conhecer um pouco da jornada dessas jogadoras nesse episódio. Começando por Formiga, nome artístico de Miraildes Maciel Melo, um dos ícones do futebol feminino. Nascida e criada em Salvador, a baiana... Ai, fiquei emocionado. É massa, ela segue a gente no Instagram, tanto eu quanto a Canarinhos. Começando por Formiga, nome artístico de Miraildes Maciel Melo, um dos ícones do futebol feminino. Nascida e criada em Salvador, a baiana foi 2 vezes vice-campeã olímpica e 1 vez vice-campeã mundial. Formiga completou 234 partidas pela seleção brasileira em 26 anos. Se aposentou em novembro de 2021 e realizou um marco impressionante de 152 vitórias e 37 gols. Será que ela é Bahia ou Vitória? Tamires Dias da Silva é outro destaque no futebol. Nascida em Minas Gerais, a atleta jogou em clubes como Corinthians, Barcelona, Sport Clube do Recife, entre outros, e conquistou o título de vencedora da Copa Libertadores Feminina com o Corinthians em 2017 e pela sua participação em jogos internacionais que realizou pela seleção brasileira. A lateral esquerda da seleção brasileira é mãe e namora a cantora sertaneja Gabi Fernandes. A mineira mudou-se aos 15 anos de idade para São Paulo para focar na carreira. Tamires conheceu o também jogador César Brito, com quem teve seu filho chamado Bernardo, quando tinha 21 anos, dando uma pausa na carreira e deixando a oportunidade de ingressar para o Atlético Mineiro. Durante uma entrevista ao El País, a jogadora refletiu sobre os desafios de conciliar maternidade e a carreira, em que declarou que tudo era um sacrifício que valia a pena, por ele, seu filho e pelo futebol. Tamires revelou que estava namorando a cantora Gabi através de uma publicação realizada nas redes sociais em 2022. Nascida em Minas Gerais, a jogadora do Grêmio, Raquel Fernandes, atuou no São José, Audax, no Sport CP e na seleção brasileira. Andressa Alves de Oliveira é uma futebolista de São Paulo, conhecida por atuar nos clubes Barcelona, Roma e São Paulo. A atleta é vencedora da Copa del Rey e da Liga Espanhola com o Barcelona. Cristiane Roseira jogou nos clubes São José, Paris Saint-Germain e Corinthians, conquistando o título de vencedora da Copa Libertadores Feminina com o São José e com o Corinthians. Apesar das muitas mulheres que marcaram a história do futebol, a desigualdade de gênero no esporte ainda é evidente. As mulheres continuam a receber salários significativamente menores que os homens. No Brasil, essa diferença é alarmante. Além disso, os prêmios e incentivos para as competições femininas são consideravelmente menores. Além da diferença salarial, há uma falta de visibilidade e cobertura dos jogos femininos. Embora tenha havido um crescimento recente das transmissões, elas ainda são limitadas em comparação ao futebol masculino, que domina os horários nobres e grandes redes de televisão. Outra problemática é a presença reduzida de mulheres nos bastidores do futebol. A quantidade de árbitras e dirigentes de clubes ainda é baixa, embora existam algumas árbitras no Brasil, como Edna Alves, que atuou na Copa do Mundo 2019. O número delas permanece muito pequeno. Há poucas mulheres em cargos de diretoria ou presidência e que ocupam esses espaços enfrentando inúmeras barreiras, embora exemplos como a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Patrícia Amorim, ex-presidente do Flamengo, que liderou o clube entre 2009 e 2012, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo no Flamengo, indiquem avanços, ainda é um número irrisório quando comparado à quantidade de homens que comandam o cenário futebolístico. Um estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora desenvolveu um levantamento
que evidenciou como apenas 2% dos cargos de gestão nos principais clubes de futebol no Brasil são ocupados por mulheres. 2%. Essas foram algumas das mulheres que marcaram a jornada do futebol feminino e provaram que não existe lugar de mulher, rompendo os paradigmas machistas e lutando para um campo que promove a diversidade. Espero que tenham gostado de conhecer a história dessas donas da bola. Não se esqueça de se inscrever no canal, me segue nas redes sociais, conheça a loja da Canarinhos e se você quiser ajudar o nosso projeto, é só fazer um Pix com qualquer valor para o endereço onarruda2@gmail.com, beleza? Vem com a gente fazer a diferença através do projeto Diversidade em Campo. Até a próxima!